Olá amigos, bem-vindos ao Gaia Cosmopolita. Aqui quem fala é Angela Beatriz. Então é a parte 2 do vídeo sobre chamas gêmeas, Romeu e Julieta, uma missão espiritual. Então vamos lá. Bom, essa história do Romeu e Julieta parece algo assim, uma simples novela dramática, romântica, né? Mas quando nós analisamos bem sobre esse conhecimento, sob a luz do conhecimento das chamas gêmeas, né? Então nós percebemos que esta peça teatral de Shakespeare, uma ficção, né? Provavelmente é uma ficção, ela tem uma mensagem por trás, uma mensagem espiritual muito forte. E analisando, eu percebi que faz referência ao aprendizado da alma humana, a expansão de consciência da alma humana. Que aquela velha história que diz que ou nós evoluímos pelo amor ou nós evoluímos pelo sofrimento, pela dor. Nós podemos ver como essa história como uma parábola. Então a parábola é uma ficção, mas traz um ensinamento real, né, verdadeiro. Então essa história do Romeu e Julieta simboliza o quê? Aquilo que acontece quando a espiritualidade, como acontece sempre, né, quer dar aquele impulso evolutivo para um grupo grande de pessoas, para muita gente. Quando vem um mestre ascensionado, reencarna e para trazer o seu exemplo de vida, né? Um avatar. Esses seres dizem que são a lei encarnada. Eles através da vida deles, do exemplo de vida deles, eles servem como guias. Eles servem de modelo a ser seguido por muitas pessoas, muita gente, por uma grande sociedade, até por uma civilização. Nesse caso da história do Romeu e Julieta, aconteceu isto. Foram dois jovens, duas consciências que estavam bem acima da mentalidade daquele povo onde eles nasceram. Dois jovens que já se amavam, né? Vamos supor aí que fosse uma história real. Então ele está representando isto. Dois jovens, duas almas que já se conheciam, duas chamas gêmeas. E tinham esse contrato de alma de nascerem naquelas famílias inimigas que talvez há um século ou mais estavam ali guerreando, aquela guerra fria, sempre nas rixas, nas brigas que saíam até morte, nas provocações. Não se sabe, eu não sei se nessa peça de teatro chega a dizer qual era o motivo primeiro, inicial, desse ódio todo, desse conflito entre aquelas duas famílias. Então eu não sei. Parece que não é esclarecido. Provavelmente porque já era algo tão antigo que ninguém se lembrava. Porque isso acontece mesmo. Acontecia muito antigamente e acho que até hoje. Começa às vezes por uma briga por causa de um terreno, de uma cerca que foi colocada errada na divisão de um terreno, por causa de um relacionamento, uma ofensa, uma palavra dita atravessada, ou por causa da forma como ali um ciúme de infância entre irmãos, ciúmes por causa do amor que o irmão recebe mais do que o outro. Então, há muitos motivos, muitas causas. Mas muitas vezes com o tempo
essa causa primeira já nem é mais lembrada direito. Mas tudo o que aconteceu depois daquele acontecimento primeiro, tudo que aconteceu depois é o que fica registrado. E é sempre renovado, aquele sentimento ruim, aquele ódio é sempre renovado por outros acontecimentos. Um acontecimento ruim estimula outro acontecimento ruim. Então aquele ódio, aquela briga, aquele conflito nunca tem fim. E pode até ir piorando cada vez mais com o tempo. Então essas duas famílias dessa cidadezinha viviam neste conflito. Este ódio, não se podiam nem olhar um para o outro quando passavam pelas ruas. E este casal de chamas gêmeas, que eu acredito que eram chamas gêmeas, porque só o amor de chamas gêmeas para superar um obstáculo deste, eles tinham esse contrato, provavelmente amparados por protetores espirituais das duas famílias. Fizeram esse contrato de nascerem, cada um deles, numa dessas famílias que tinham essa briga, esse conflito, para que, através do amor deles, incondicional, acima de tudo isto, acima de todo esse conflito, de todo esse ódio, que o amor deles começasse a amenizar os corações das pessoas ali, daqueles familiares todos. Eles eram a mensagem viva da espiritualidade. Romeu e Julieta, eles eram um recado vivo da espiritualidade maior, né? Esta é a simbologia da história, de que já tinha passado da hora de acabar aquele conflito. Que a ordem natural das coisas todas, da evolução das consciências, é que aquele conflito uma hora iria acabar, já estava mais do que na hora. Então eles eram um sinal. Romeu e Julieta, eles estavam espelhando uma realidade na 3D, na terceira dimensão, uma realidade de paz, de harmonia que já existia no futuro, que já existia no planejamento da espiritualidade maior para aquelas famílias. Os seres espelho sempre existem, sempre nascem nesse mundo e vêm refletindo em si mesmo, na sua vida, na sua pessoa, nos seus atos, palavras, no seu jeito de ser, uma realidade muito superior, avançada, mais ampla, mais bonita. Eles espelham essa realidade diretamente do plano espiritual maior. Mas, como na maioria das vezes acontece, nesta ficção de Romeu e Julieta, estes seres espelhos foram ignorados, foram desprezados, e por falta de conhecimentos espirituais, eles tinham já em si uma boa índole, eles tinham neles mesmos uma boa evolução espiritual, que precisaria ser reforçada através de uma educação, uma educação espiritual verdadeira, mais elevada do que aquela comum da época, né? É tão pequeno, só baseado mais em rituais, né? Dogmas, rituais. Eles eram religiosos, as suas famílias eram religiosas, mas eles não tinham mesmo uma sólida formação espiritual que pudesse ajudá-los a se manterem firmes, lúcidos, diante de todo aquele ódio em que eles se viram envolvidos. E acabaram se suicidando. O suicídio é a ferida exposta de uma sociedade que valoriza mais as aparências e o apego material do que a paz e a segurança dos seres. Naquela sociedade da história, Romeu e Julieta,
esses dois jovens, eles serviram de como se fosse um termômetro ali, assinalando a negligência que torturava as almas mais sensíveis. A negligência com a espiritualidade, com a caridade, com a empatia de todas aquelas famílias envolvidas naquele conflito que já não tinha mais lógica de ser, que já não tinha razão de ser. Essa história de Romeu e Julieta, então, é um alerta para que os jovens, as crianças e os jovens recebam uma base espiritual, uma educação espiritual forte, que não tem nada a ver com religião. Aquele conhecimento de que todo ser humano é em si o templo do divino ser, que nós chamamos Deus, ou inteligência universal, que todos os seres, sem exceção, são filhos da mesma fonte da vida, e que a vida, ela é eterna, que não existe fuga, a vida é eterna, que os problemas devem ser encarados como desafios, lições para nos fortalecer, que a fuga pelo suicídio, ela só vai causar mais sofrimento para a própria alma e adiar a expansão de consciência do ser. A história de Romeu e Julieta também serve de ensinamento, de aviso, de que a espiritualidade nunca nos abandona. Ela sempre encontra uma forma, a espiritualidade maior, de mostrar onde estamos errando e mostra de forma concreta. Nesse caso do Romeu e Julieta, nessa história, eram dois seres humanos de carne e osso ali encarnados, mostrando que era possível, sim, ter fim a todos aqueles conflitos. Que era possível aquelas pessoas voltarem a se amar, a se darem bem. Eles eram a prova viva, mas pelo orgulho, pela arrogância, vaidade, interesses pessoais, aquelas pessoas todas que estavam envolvidas nesses conflitos, aqueles familiares todos, preferiram não dar ouvido, não dar valor para aquele espelho da beleza, espelho da paz, da luz que estava ali se refletindo na forma daquelas duas pessoas, no amor daquelas duas pessoas. E o que aconteceu foi o pior. Quando o espelho da luz, o espelho que reflete a luz, a verdade, o amor, não é respeitado, é abandonado, às vezes até destruído. Um outro espelho passa a tomar lugar desse espelho do amor. É o espelho que reflete toda a ignorância, a maldade que está naquele local, naquelas pessoas ali envolvidas na situação ruim. Sempre haverá um espelho. O espelho, ou ele vai refletir o amor, o bem que vem dos planos superiores, ou o espelho vai refletir as coisas ruins, as tragédias, o sofrimento que está naquele local que não quer aceitar o bem maior. Mas como o universo essencialmente é bom, até mesmo o mal acaba por se transformar num bem maior. E essa história do Romeu e Julieta revela bem isto, porque depois que acontece a tragédia, o choque foi tamanho que aquelas famílias envolvidas no drama caem em si,
e percebem a loucura em que estavam vivendo. Percebem que o sofrimento que elas estavam causando, alimentando, e que elas pensavam, cada uma daquelas pessoas, daquelas famílias, pensavam que o seu sofrimento era maior do que o do outro. E elas viram que podia sim, o sofrimento podia ser bem maior. Sabe, é como um incêndio. Existem incêndios tão que se realimentam, tem um poder de combustão tão grande que a única forma de apagar este fogo é com uma explosão. E foi isso que aconteceu nessa história. O fogo do ódio, da rivalidade, foi tão grande que não bastou somente o amor, a doçura de dois jovens. Foi preciso a explosão de sentimento de tristeza, que foi a morte dos dois, para que desse um basta naquela chama de ódio que consumia todos ali naquele local, né? Todos os envolvidos. Porque ninguém vive feliz embaixo das mágoas, constante revolta, constante mágoa, constantes pensamentos negativos em relação a outras pessoas. Então, a morte trágica do Romeu e Julieta foi como uma grande explosão, única explosão, com um impacto tão grande que conseguiu deter aquele incêndio, aquela combustão que se realimentava o tempo todo ali. Esta história do Romeu e Julieta é uma parábola. Com certeza Shakespeare foi inspirado pela espiritualidade maior. Porque essa história mostra claramente que para a expansão de consciência existem sempre dois caminhos, que é uma lei universal. Ou evoluímos pelo amor ou pela dor. Quanto a isso, não temos escolha. Esta é uma lei sagrada. Ou se evolui pelo amor ou se evolui pela dor. Mas que nós podemos sim escolher todos os dias, todos os instantes da nossa vida, em cada coisa pequena ou grande que fazemos, nós podemos escolher se nós vamos evoluir, se nós vamos trabalhar dentro da vibração ali do amor maior, da luz, ou se nós vamos agir em sintonia com forças que só nos vão causar sofrimento, a nós e a outras pessoas. Então, este romance, Romeu e Julieta, é uma parábola das chamas gêmeas, mostrando, primeiro, que as chamas gêmeas realmente, elas, quando estão harmonizadas, quando elas estão num bom harmonia espiritual, elas podem assumir um trabalho, um contrato espiritual, de reencarnarem para, através do seu exemplo de vida, ajudarem muitas pessoas, toda uma grande comunidade, até um país inteiro. Segunda lição é que o conhecimento espiritual verdadeiro, independente de qualquer religião, aquele conhecimento de que nós todos, sem exceção, somos o templo do Divino Ser, e que a nossa alma é eterna, porque o Divino Ser, a fonte, é eterna. Este conhecimento nos protege e nos fortalece naqueles momentos mais terríveis na nossa vida. Pode ser que nós vivamos uma vida inteira e nunca tenhamos que passar por um sofrimento desesperador. É difícil, porque muitas vezes o que é sofrimento desesperador para uma pessoa não é para outra.
Então nós nunca podemos julgar, nós nunca sabemos qual vai ser o nosso sofrimento. Quanto antes nós tivermos este ensinamento de que a vida é eterna, de que nosso ser, nosso corpo é um templo desse divino ser. Quanto antes, já desde a nossa infância, nós tivermos esse ensinamento já gravado no nosso coração, mais protegidos estaremos de maior sofrimento. Teremos força para passar por as nossas provas. E o outro ensinamento desta linda história, triste mas linda, do Romeu e Julieta, é que a evolução sempre acontecerá, sempre acontece e sempre acontecerá sempre no universo. A expansão das energias divinas de cada ser, de cada essência, que nós chamamos de expansão de consciência. Esta expansão sempre acontecerá. É uma lei universal. E que essa expansão, ela pode acontecer de duas formas. Ou pelo amor, ou pela dor, pelo sofrimento. E que nós podemos escolher entre uma e outra forma de expandir a nossa consciência. Então, analisando sob a luz do conhecimento das chamas gêmeas, esta história famosa, nós colhemos esta lição, esta importante informação. E até o próximo áudio. Tchau, tchau!